de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, você pode aplaudir o Senhor Jesus? Ainda de pé como você está, para acontecer esse culto, né, tão lindo, tão gostoso, como a gente sempre tem aqui todas as semanas, existe um batalhão de gente trabalhando. Tem o pessoal da banda, tem o pessoal da produção, tem o pessoal das portas, da administração, o pessoal lá do Mini, tanta gente envolvida para fazer esse culto acontecer. Eu queria pedir que você desse uma salva de palmas para essas pessoas que estão servindo a Jesus. Glória a Deus pela vida de vocês, viu? Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus pela vida de cada voluntário, de cada pessoa. Quero convidar você a tomar o seu lugar. A graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Amém. Nessa noite, eu quero compartilhar com você uma palavra muito simples. Muito simples. Deus colocou essa palavra, esse texto no meu coração há algum tempo, e sempre que eu tenho a oportunidade de ministrá-la, quando eu aplico ela sobre o meu próprio coração, eu descubro o quão distante muitas vezes eu me encontro da simplicidade do Evangelho, e o quanto eu preciso ser alcançado pela graça de Deus. E é tão precioso. Ontem nós tivemos um culto maravilhoso aqui, um culto de sábado. Hoje eu tive um tempo a sós tão precioso com o Senhor, onde o Senhor alcança o meu coração. E a minha oração é que o Senhor alcance o teu coração assim também. Amém? Você pega essa palavra? Amém. Então, glória a Deus. Abre aí a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13. A carta aos Hebreus, capítulo 13, é o último capítulo da carta. Nós vamos ler a porção que está no versículo 8 ao versículo 12. Versículo 8 ao 12 de Hebreus, capítulo 13. Você vai abrir a sua Bíblia, vai deixá-la aberta aí, mas nós não vamos ler o texto agora. Quero contar uma história para você antes. No ano 200 antes de Cristo, aproximadamente, 202 antes de Cristo, foi publicado um livro muito interessante. O título desse livro era O Contador de Areia. E nesse livro, o autor fazia um cálculo de quantos grãos de areia seriam necessários para encher o universo. Já pensou nisso? Imagina quem é que pensa nesse tipo de coisa, né? Quantos grãos de areia são necessários para encher todo o universo? Esse homem escreveu esse livro e o entregou como um presente ao rei da sua cidade, a cidade de Siracusa, na Itália, na Sicília. E essa cidade, quando ela foi invadida pelo Império Romano, quando as tropas do Império Romano se aproximaram pelo mar, chegando então à costa de Siracusa, eles tiveram uma surpresa muito grande. Foi muito difícil dominar aquela cidade. O general romano que estava liderando aquelas batalhas, teve um trabalho muito grande para motivar os seus guardas, os seus soldados, a invadirem aquele lugar. Porque quando eles chegaram lá, eles descobriram armas de guerra que eles nunca tinham visto. Uma delas era a catapulta. E a outra era uma espécie de garra, que quando os barcos se aproximavam da costa, vinha então essa garra gigantesca, que eles nunca tinham visto, e ela pegava, como se fosse uma grande mandíbula, cheia de ganchos, ela pegava os barcos que estavam se aproximando da costa, os levantava a uma altura e depois os soltavam, e eles caíam e se despedaçavam ou nas pedras ou caíam no mar. O mesmo homem que escreveu O Contador de Areia foi o homem que desenhou essas armas. Ele não era só um físico, um matemático, mas era também um inventor. E ele então construiu essas armas, e Siracusa tinha essas armas fantásticas. Essa que eu falei é conhecida como a Garra de Arquimedes, o nome do homem que a desenhou. Ela provavelmente não tinha esse formato parecido com os de dedos,
Mas era algo assim, era uma grande estrutura içada por cordas, operada por homens, que então derrubavam um gancho muito pesado sobre os barcos e os levantavam e os jogavam nas pedras e na água. E dessa forma o exército romano teve muita dificuldade de invadir Siracusa. Tamanha era a engenhosidade de Arquimedes, que quando eles conseguiram então dominar Siracusa, o general romano disse: não matem esse homem, eu preciso dele vivo, porque ele é realmente brilhante. Isso não aconteceu, um guarda o encontrou, ele estava na areia, fazendo algumas contas matemáticas na areia da praia, e logo ali esse guarda o matou, e foi assim que Arquimedes morreu. Arquimedes foi esse matemático italiano que você conhece, talvez tenha estudado lá na época que você estava no ensino médio, em história ou em física, quando nós estudamos as leis sobre volume, empuxo, ele que saiu gritando: eureka, eureka, eu descobri e tal. E esse homem, Arquimedes, ele tem uma frase muito interessante que serve para nós. Ele disse assim para o rei de Siracusa: dê-me uma alavanca longa o bastante e um ponto de apoio, e eu moverei o mundo. Dê-me uma alavanca longa o bastante e um ponto de apoio, e eu moverei o mundo. O título da mensagem hoje é Fortes. Fortes. Porque Deus nos quer fortes. Deus quer que você seja forte, amém? Deus quer que você esteja no seu melhor. Deus quer que você prove a vida que Ele tem para você, e essa vida é uma vida plena de felicidade, de alegria, de significado, e Deus deseja que você seja forte. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você que Deus te trouxe aqui, para dizer que Ele quer que você viva o melhor, que você esteja forte, fortificado nele, em nome de Jesus. Quando eu li recentemente essa frase de Arquimedes, eu fiquei pensando no tipo de pretensão que uma pessoa dessa tem. Me deu uma alavanca e um ponto fixo, eu vou mover o mundo. É o tipo de pessoa impetuosa que fala assim: eu consigo fazer qualquer coisa. Essa marca, ela é tão distinta e é tão legal quando a gente encontra uma pessoa que está forte, que tem desejos, que tem alvos na vida, que ela é destemida, ela é valente, corajosa. Não é legal quando a gente tem um amigo assim? Quando a gente encontra alguém assim? Que está vibrando, está pulsando vida. Eu trabalho muito próximo a jovens e às vezes eu vejo jovens que já passaram dessa fase de serem idealistas, corajosos, e às vezes estão assim um pouco desanimados e tal. E aí eu me lembro daquela palavra, né, lá de Isaías, que até os moços muitas vezes se cansam, até os jovens se cansam. Isso quer dizer, isso mostra para nós, na verdade, que o cansaço, o desânimo, muitas vezes ele nos sobrevém. Ele nos sobrevém a todos. Todos nós experimentamos momentos em que a gente não está no nosso melhor, e que a gente está se sentindo mal, que a gente está se sentindo desencorajado, e que a gente está se sentindo fraco. Existem esses momentos, e eles não são um monopólio só de alguns, eles vêm para todos nós, eles vêm para mim e eles vêm para você. Momentos em que parece que a sua força foi sugada, e que seu ânimo foi sugado, que você se sente desencorajado, você tem vontade de largar tudo, e esse desânimo ele vai se instalando aos poucos, ele vai drenando de você a sua alegria, ele vai drenando os seus relacionamentos, ele afeta o seu trabalho, afeta o seu sono, afeta o seu casamento, afeta as suas amizades, porque você começa a se sentir vazio, começa a se sentir fraco. Muitas vezes isso, quando acontece conosco, é como se existisse uma cortina de fumaça na nossa frente, e a gente não conseguisse ver além desse momento difícil, e aí a gente começa a interpretar toda a vida como se tudo sempre fosse assim, mas na verdade é uma cortina de fumaça, é um momento. E eu quero dizer para você que se você está passando por esse momento de fraqueza, de fragilidade, de desânimo, existe alguém que é soberano. O desânimo não é soberano, nem a tristeza é eterna. Só o Senhor Jesus é todo poderoso. E Ele tem uma palavra diferente sobre você. Deus não nos criou para que a gente vivesse se arrastando pela vida, mas Ele nos fez para que nós estivéssemos abastecidos, fortalecidos nele. Por isso,
Não fica desesperado com essa cortina de fumaça. Existe uma boa notícia para nós essa noite. A boa notícia é que nós temos um Deus que Ele é fonte de alegria para quem está triste, Ele é uma fonte de força para quem está cansado. Todo mal é passageiro. A Bíblia realmente diz que até os jovens se cansam e os moços de exaustos caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa é a vontade de Deus para você. Que você ande e não se canse, que você trabalhe e permaneça, que você seja uma pessoa vibrante, corajosa e fortalecida nele. Bom, o texto que nós vamos ler, ele foi escrito para pessoas que estavam passando por um momento assim. Estavam se sentindo um pouco desencorajadas e até certo ponto estavam prestes a retroceder na sua fé. O autor da carta aos Hebreus escreve para uma terceira geração de cristãos. Gente que não tinha andado com Jesus, tinha recebido essa fé, tinha herdado a fé dos seus pais, e que por causa da perseguição, por causa das dificuldades e por causa até da distância que eles tinham dos próprios eventos da vida de Jesus, estavam começando a se sentir um pouco cansados. Eu li uma reportagem que falava sobre a fé herdada e a fé adquirida, né? Talvez adquirida não seja a melhor palavra, mas falava da diferença entre algumas gerações que cresceram dentro da igreja e que herdaram a fé dos pais. Não tiveram uma experiência de encontro com Deus e com Jesus. E por isso muitas gerações de cristãos, de filhos de cristãos, acabam esmorecendo, acabam desistindo. Enquanto outras pessoas, e por isso que a igreja não está em declínio, segundo essa reportagem, a igreja é formada por pessoas que, durante a sua própria vida, tiveram uma experiência com Deus. E então a fé deles, eles não herdaram de ninguém, eles tiveram uma experiência com Deus e por isso estão fortalecidos. Mas isso estava acontecendo com os hebreus. Eles tinham herdado a fé dos seus pais e agora estavam passando por um momento um pouco difícil. E aí então o autor aos Hebreus escreve para motivá-los, para dizer para eles, olha, a vontade de Deus não é que vocês desistam, não é que vocês fiquem pelo caminho, nem que vocês fiquem fracos, mas a vontade de Deus é que vocês sejam fortalecidos. Então vamos ler o texto? Versículo 8 diz assim, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Amém. Eu comecei essa palavra dizendo que a mensagem era simples. Aí a gente lê o texto que está no meio do capítulo e fica um pouco sem contexto, fica assim até um pouco difícil de entender o que o autor está querendo dizer. Mas, se eu puder simplificar para você, a mensagem que ele está dizendo é a seguinte: em tempos difíceis é preciso ser forte. Você pode repetir isso comigo? Em tempos difíceis é preciso ser forte. Isso parece um tanto quanto óbvio e até um pouco simplista demais, mas você vai perceber que não é. Nós passamos por momentos difíceis e nós percebemos que estamos fracos, percebemos às vezes que estamos desanimados e percebemos que estamos desencorajados, mas não buscamos força em Deus e não nos fortalecemos. E acabamos passando por esses momentos, assim, às vezes até achando que a vida é assim mesmo, tudo vai acabar bem e tal, e aí isso acaba, esse desânimo, essa fraqueza, acaba se tornando uma constante, uma rotina. E o que o autor aos Hebreus está dizendo é o seguinte: você precisa ser forte, porque se você não estiver forte, se você não estiver fortalecido no teu coração, na tua vida com Deus e no seu espírito, na tua alma, você não consegue viver a vida de Deus.
a vida que Deus tem para você, até como cristão. Se você não estiver fortalecido, você não consegue ser crente. Porque a vida cristã é impossível de ser vivida sem o poder do Espírito Santo. Se você não estiver forte em Deus, você não consegue perdoar. Se você não estiver forte em Deus, você não consegue tomar posicionamentos sérios, você não consegue dizer não para o pecado. Se você não estiver forte em Deus, aquela pessoa que te magoou, que te ofendeu, você vai guardar rancor, vai guardar mágoa, e aquilo vai ser um peso para você. Somente em Deus você consegue se livrar disso. Se você não estiver forte em Deus, o apelo do mundo pode bater com a tua carência e você ser levado a uma vida de prostituição, porque você não está forte em Deus. Não existe santidade sem força do Espírito Santo. E se você quer viver a vida que Deus tem para você, uma vida segundo o coração de Deus, é imprescindível que você esteja no pico, que você esteja no seu melhor, que você esteja sendo fortalecido por Deus o tempo todo. Se você não estiver forte, os apelos do dinheiro vão ficar irresistíveis quando você estiver fraco e você vai colocar sua esperança no dinheiro. Se você não estiver forte em Deus, no momento em que o teu casamento sofrer um baque e aparecer uma outra pessoa, isso vai ser um grande problema se você não estiver forte em Deus. Você consegue perceber que é impossível viver sem o poder do Espírito Santo? A gente não pode se esquecer disso, e é isso que o autor dessa carta está querendo dizer. Eu falo com o pessoal, se você percebe que você não está bem, então é hora de você ser forte. Se você não está bem, não é hora de fazer maratona de série no Netflix. Talvez alguns de vocês não tenham tanto essa prática. Quando eu falo isso aqui para outras pessoas, o pessoal da juventude, o pessoal, puxa, é verdade. Mas isso quer dizer que se você não está bem, não é hora de você gastar tempo com aquilo que não vai suprir a sua necessidade mais profunda. Não é tempo de você ficar jogando conversa fora, não é tempo de você guardar mágoa, não é tempo de você ficar andando em círculos. Você precisa se fortalecer em Deus. E eu quero fazer 2 perguntas para você. Primeira pergunta, você está forte? Você está bem? O teu coração está forte? Isso quer dizer o seguinte, quando você vai para casa e você deita a cabeça no travesseiro, você está bem? De verdade? Teu coração está em paz? Pensa um pouquinho. Em que momento da vida que você está? Você está que nem Arquimedes, vou mover o mundo. Me dá uma alavanca longa bastante e eu movo o mundo. Ou você está assim, rapaz, eu já quis mover o mundo, agora eu só quero me mover em direção à minha cama. É ou não é? Você está bem? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, você quer estar bem? E eu acho que essa segunda pergunta é até mais importante que a primeira. Porque se você diz assim, cara, eu não estou bem, não tem problema. O Espírito Santo está aqui para tocar o teu coração e te fazer forte de novo. Mas se você não deseja estar bem, isso pode ser um grande entrave. E também pode parecer muito óbvio, se eu falo assim, você quer estar bem? Lógico, quem que não quer estar bem? Quem que não quer estar forte? Não é tão óbvio assim. Jesus se encontrou com pessoas enfermas, e Jesus perguntava, você quer ser curado? E às vezes as pessoas tinham outras prioridades, a não ser aquela de ser tocado profundamente por Jesus e ser salvo. Jesus perguntava isso, porque muitas vezes a gente diz que a gente quer uma coisa, mas na verdade a gente não quer. Quem que quer ficar ferido? Bom, muitas vezes a gente quer ficar num lugar onde nós fomos feridos, num lugar de fraqueza, para ser o centro das atenções, para poder fazer biquinho, ficar naquele lugar de autocomiseração, e a gente não quer estar forte. Muitas vezes a gente não quer estar forte, porque a gente sabe que se a gente tiver que colocar Deus em primeiro lugar, a gente vai ter que tomar alguns posicionamentos muito sérios que a gente não quer tomar. Leonard Ravenhill diz assim, que aqueles que realmente desejam um avivamento, têm um avivamento. Às vezes as pessoas realmente não têm, porque não desejam isso acima de todas as coisas. Então a minha pergunta para você é, você quer melhorar? Você quer viver o teu melhor tempo? Você quer estar bem? Você quer estar com o seu coração fortalecido em Deus? Você quer estar vibrando com alegria, com coragem? Então essa mensagem, essa palavra é para você.
Existem duas ações que esse texto traz para nós. E são duas ações importantes se você quer ser fortalecido em Deus. A primeira ação é rejeite as falsas promessas. E a segunda ação é alimente-se da graça. Nós vamos falar sobre cada uma delas, mas eu quero que você preste bastante atenção. Se você está com a caneta aí, você pode anotar. Nós precisamos, para ser fortes em Deus, rejeitar as falsas promessas e nos alimentar da graça. Como que nós vemos isso no texto? A Bíblia diz, lá no versículo 9, que é bom que nós sejamos fortalecidos. Você está com o seu texto aberto aí? Olha lá o versículo 9. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido. A Bíblia está dizendo que Deus quer que você esteja forte. Esse é o foco desse texto. É a vontade da palavra de Deus. É a direção que Ele tem para você. É bom que nós estejamos fortes. Mas o que é que nos deixa fortes? Versículo 9. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Então, espera um pouquinho. Deixa eu tentar explicar um pouquinho do que a gente está falando quando nós falamos rejeite as falsas promessas. Que falsa promessa havia nesse texto aqui? O autor está dizendo, é bom que vocês estejam fortalecidos pela graça e não por alimentos cerimoniais. O que é isso? Que falso ensino era esse que havia naquela época? Nós não sabemos dizer com riqueza de detalhes, porque nos faltam muitas ferramentas para averiguar isso, com certeza. Mas nós podemos dizer que naquela época havia um ensino errado, herético, muito provavelmente ligado às seitas judaicas, que diziam o seguinte: se você comer certos alimentos cerimoniais, uma certa dieta espiritual, você vai estar melhor no teu espírito, você vai estar melhor com Deus. E se você comer esses outros alimentos, aí você vai estar mal. Então, se você quer ficar forte com Deus, você tem que comer certas coisas. Você tem que ter essa dieta aqui. E falava de alimentos específicos. O autor aos Hebreus está dizendo para as pessoas, olha, não caiam nessa furada. Esse negócio de alimentos cerimoniais, eles não fortalecem a gente. O que nos fortalece é a graça. Não esses alimentos cerimoniais. Aí eu fiquei pensando, o que eu posso usar como exemplo de um alimento cerimonial? Presta atenção, é um alimento, uma comida, que te faz espiritualmente melhor. Uma comida natural que tem efeitos sobrenaturais. Uma dieta humana que influencia a tua relação com Deus. Aí eu fiquei pensando, não tem. A gente não tem nenhum ensino que a gente possa falar assim de cara, se você comer isso aqui, você vai ficar melhor com Deus. Por exemplo, você tem que comer arroz branco com feijão preto. Se você comer arroz branco com feijão preto, rapaz, você vai ser cheio do Espírito Santo. Se você comer arroz branco com feijão comum, marrom, então aí você já não vai ter poder sobre o pecado. Não faz sentido, faz? Se você ouvisse um negócio assim, você ia falar na hora, assim, isso é mentira. Como que um alimento vai me fazer ficar espiritualmente mais forte ou mais fraco? Isso é uma grande balela. Na nossa cultura realmente é difícil achar essa relação, e aí eu fiquei pensando, e eu pensei num alimento, que pode fazer você entender melhor essa relação. Margarina. Como assim? Gente, vocês já viram comercial de margarina? Já viram, gente? Sério. Não importa quanto dinheiro você tem, você não é mais feliz do que aquelas pessoas no comercial de margarina. Não interessa, gente. Eles são as melhores pessoas do mundo. Quando eu fiquei pensando sobre isso, aí eu até pesquisei algumas imagens, das famílias, das propagandas de margarina. Geralmente é assim. Geralmente é uma margarina da Suécia, provavelmente, da Noruega, todo mundo loiro e tal. Mas olha para essas pessoas, gente. É um negócio maravilhoso. A pessoa aparece assim, a mulher na mesa do café, e geralmente, gente, não tem bolacha de água e sal.
É assim, é fruta. Parece que ela está num hotel, né? Parece que a família mora num hotel. E aquela mesa do café da manhã maravilhosa. Aí vem o marido, né? Com aquele sorrisão e tal. E bonitão, né? E aí vem os filhos, todo mundo rindo um pro outro. Aí vem o cachorro, geralmente é um Golden Retriever, né? Bonitão, de banho tomado, aquele pelo, né? Maravilhoso. E ele nunca faz sujeira, ele sempre brinca com as pessoas. E aí a mãe passa a margarina na torrada, dá para o filho. Ah, obrigado, mamãe, de nada. Que maravilha, essa margarina. Você fala, cara, eu quero essa margarina. Aí você vai lá e compra. Aí, né, a mãe vai lá e compra a margarina. E fica esperando, vamos ver como que vai ser amanhã. Aí levanta o marido no dia seguinte, atrasado, rabugento, com o short torto assim, e com aquele bafo abençoado, entendeu? Não tem nada a ver com esse cara. E aí ele levanta, e aí ela fala assim, não, vou acordar os filhos. Aí acorda os filhos, aí são dois. Um parece um zumbi, que está andando meio acordado, meio dormindo assim, né? Até de olho fechado. E o outro sai reclamando que não quer ir para a escola. Eu não quero ir para a escola. Senta todo mundo na mesa e começa a comer. Toma aqui a margarina, menino. E dá a margarina, e de repente o cachorro fez xixi na sala. Aí a mulher olha para tudo isso, e depois ela olha para a margarina e fala assim, o que eu fiz de errado? Será que eu tinha que comprar o pote maior? O pote menor não está dando, não está aparecendo com a propaganda. Deixa eu passar a margarina nas crianças, passa a margarina no cachorro, porque às vezes é isso, né? O cara aqui com cabelo pega a margarina, passa na careca, vê se cresce o cabelo, porque eu quero ficar assim. Isso é eu estou exagerando, mas você consegue perceber o engano que existe em dizer que uma margarina te traria uma harmonia familiar maravilhosa, que tudo ia ficar bem e tal. Você consegue perceber o engano que existe aí? É mais ou menos isso que estava acontecendo naquela época. As pessoas diziam assim, olha, come isso que você vai ficar bem. Faça isso aqui e aí você, no seu espírito, você vai ficar forte, você vai ser fortalecido. Mas isso é uma grande mentira. Nós precisamos rejeitar essas mentiras. Rejeitar a falácia da margarina. Vou até cunhar esse novo termo, né? A falácia da margarina. Dá para escrever um artigo. Mas a gente precisa rejeitar isso. Não só essa falácia. Porque existem outros alimentos na nossa cultura, outras dietas rigorosas, que às vezes prometem aquilo que elas não podem entregar. É ou não é verdade? Gente, corta o glúten. Zero glúten, agora tudo. Você corta o glúten, você não peca mais. Você tira a lactose, zero lactose, ó, comecei a perdoar as pessoas. Meu Deus, olha, só cortar a lactose, ó, o perdão flui. Ou não é? Estou exagerando também. Obviamente, a gente deve cuidar muito da nossa dieta alimentar, a gente deve cuidar muito do nosso corpo, mas esse texto não está falando da saúde do corpo, está falando da saúde do espírito. E muita gente se lança em novas dietas, em novas modas, em novas coisas, esperando um up lá do lado de dentro. Elas querem uma nova vida, elas querem sorrir de novo, elas querem novos alvos, elas querem novos projetos, elas querem se sentir fortes. E aí elas se lançam nas modas, se lançam em tudo que aparece, com uma expectativa de que aquilo vai fazer ela ficar forte. E é uma grande mentira. Essas coisas, elas são todas boas em si, e são todas válidas em si, mas a gente não deve colocar nelas a expectativa de que a nossa vida vá mudar por causa delas. Tem um livro que eu gosto muito do John Piper, ele fala sobre jejum, e a primeira frase do livro dele sobre jejum é, cuidado com o jejum. Porque você pode achar que simplesmente por impor a si mesmo uma dieta alimentar, isso vai fazer de você mais forte espiritualmente. Isso se chama religiosidade. O que te santifica é a sua proximidade com Deus, não a sua dieta alimentar. É isso que te deixa forte. Então, existe um engano dos alimentos, que era o que estava acontecendo aqui em Hebreus, é o engano da margarina. Podem ter outros alimentos que você pode ter lembrado aí, que você fez a relação, mas tudo é assim. Esse engano dos alimentos é o engano de todas as coisas. Tem um monte de coisa que promete e não cumpre. Que promete que você vai ficar bem se você fizer isso, ou você aderir a essa nova moda, só que no final das contas nada acontece. Então,
Pode ser a margarina, o zero glúten, o zero lactose, as dietas, agora é o Pilates, não, agora é o CrossFit, não, agora é a casa própria, é o mestrado, é o casamento, a cirurgia plástica, eu vou fazer, minha autoestima vai lá em cima e eu vou ficar forte, e eu vou, não, porque eu preciso viajar mais, eu preciso de férias, depois que eu voltar das férias eu vou estar, isso vai me elevar até espiritualmente, não, eu preciso de mais dinheiro, preciso desse financiamento, é meu negócio próprio, não, agora é um novo emprego. Não, mais margarina, não deu certo, compra mais. É a falácia das coisas. É a falácia da gente achar que a revolução que você precisa viver está em qualquer coisa que você pode adquirir, ou em qualquer comportamento que você pode tomar. A mensagem do Evangelho, ela é simples por causa disso. Ela não está centrada em você nem naquilo que você faz. Ela é centrada na graça de Deus. É isso que nos torna fortes. E essa é uma mensagem, como eu disse no começo, muito simples, que Deus quer dar para você hoje. Aquilo que você quer viver está em Jesus, não está nas coisas, não está nas promessas fraudulentas que você ouve por aí. Deus quer te apresentar algo maior e melhor, e o nome disso é graça, é evangelho. Isso sim te torna forte, isso te fortalece. O que então realmente nos deixa fortes? É a cruz de Jesus. Novamente, quando a gente lê o texto, o versículo 9 já deixa claro para nós. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça. Nós nos alimentamos da graça. Aí ele usa uma figura de linguagem, uma comparação com o Antigo Testamento. Ele fala do sacrifício e dos sacerdotes, que os sacrifícios eram oferecidos num altar, e a pessoa, depois que ela levava aquele sacrifício, e aquele sacrifício era imolado, ela comia daquela oferta, ela comia do que estava na mesa, num ato de fé, de se apropriar daquilo que estava acontecendo ali. Então, aquele altar que ele especifica aqui, é o altar onde os pecados eram perdoados. As pessoas levavam o animal e ele era sacrificado, o cordeirinho ali. E aí depois então a pessoa comia dessa carne, dizendo assim, eu me aproprio do que aconteceu aqui. Eu me aproprio dessa mesa. Esse perdão que esse ritual simboliza, eu agora coloco para dentro de mim. Eu me aproprio do que aconteceu aqui. E aí, então ele faz essa figura e aí depois ele aponta para a cruz. E ele diz assim, da mesma maneira que eles tinham um altar onde era sacrificado um animal e eles comiam daquilo ali, nós temos um altar, nós temos uma mesa onde Jesus foi sacrificado. E é dele que nós nos alimentamos para ficarmos bem. É ele que nos traz essa força que nós precisamos. Então, quando você se sentir vazio, quando o desânimo chegar ao teu coração e você se sentir envergonhado, talvez por algum pecado que você cometeu, por alguma situação que você viveu, volte-se para Deus. Olha para a cruz. A cruz representa a graça de Deus. O que é graça? Você deve saber responder essa. Graça significa favor imerecido. Favor imerecido. Quer dizer que Deus escolheu te amar. Deus escolheu amar você. Não importa se você tem emprego, se você não tem emprego. Não importa se você vem de uma boa família, se você vem de uma família não tão boa. Não importa se você está vivendo numa situação de pecado, ou se você viveu a vida inteira dentro da igreja. Deus amou você e escolheu se entregar para que você vivesse junto dele. Jesus ama você, Jesus ama você, Jesus ama você, Jesus ama você. Esse é o centro do Evangelho. E é isso que nos deixa fortes. Toda vez que a gente fica fraco na fé, não é porque nós nos esquecemos daquelas coisas mais elevadas, ou que nós não temos alguma informação bíblica super oculta, não é porque nós nos esquecemos e nos distanciamos do básico. Jesus me amou, Jesus me aceitou, Ele me viu e Ele me amou quando ninguém mais podia me amar. Ele me conhece tão profundamente, como nem a minha esposa, nem eu mesmo me conheço.
E eu não sei por que ele resolveu me amar. Eu só sei que ele me amou. Eu só sei que ele me aceitou e que ele me chamou para que eu vivesse na presença dele. Para que eu tivesse o sobrenome dele e eu fosse da família de Deus. E quando ele morreu naquela cruz, ele se tornou o meu alimento. Essa cruz é uma mesa. E nessa mesa está o pão vivo que desceu do céu. E é só ele que pode saciar a sua fome. Deixa eu te contar um segredo. Isso que você está sentindo, esse vazio, a fraqueza, o nome disso é saudade. Você está com saudade de Deus. Você está com saudade de experimentar a graça. De ter um novo encontro com a cruz. De se sentir completamente indigno. Eu não mereço. Eu não poderia estar aqui. Mas Deus escolheu me amar. Ele me ama. O Criador de todas as coisas me ama. O Criador de todas as coisas te ama. O Criador de todas as coisas ama o teu coração, anseia por você. Não importa a conjugação da tua vida. Se você está aqui, essa mensagem é para você nessa noite. Alimente-se da graça. Retorne para Jesus. Retorne para aquele lugar de simplicidade. Onde você se vê totalmente lançado aos pés da cruz, dizendo: Senhor, eu não merecia, mas o teu amor me alcançou. Eu não merecia, mas o teu sangue me lavou. Eu não merecia, mas o Senhor continua me visitando. Eu não merecia, mas o Senhor continua me perdoando. Porque no final das contas, esse é o pão que te alimenta. É isso que te deixa forte. Não existe outra situação mais difícil do que essa. Ou mais impossível do que essa. Talvez você esteja dizendo assim: mas eu estou passando por um momento difícil na minha casa. O meu casamento está acabando, ou eu fui mandado embora, eu estou sem dinheiro, eu estou com uma enfermidade, eu fui diagnosticado com câncer. Você não está entendendo, a minha situação é muito difícil, isso está drenando a minha força. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, não existe situação mais impossível do que essa que foi vencida na cruz. Nós estávamos completamente separados de Deus, mas Deus entrou na história. E o que essa cruz significa para você hoje é que você é amado por Deus, você é perdoado por Deus, você nunca vai estar sozinho e que tudo é possível. Se aquela cruz está lá, vazia, é porque nada pode conter o amor de Deus. E esse mesmo amor que operou na cruz, opera hoje na sua vida. Você não está sozinho. A cruz diz para você que não interessa se você está com trabalho, se você está trabalhando, eu estou com você, meu filho, eu cuido de você. Se você está sem trabalho, eu cuido de você. Se você está enfermo, eu cuido de você. Se a sua família está bem, eu cuido de você. Se a tua família está mal, eu cuido de você. Se você está vivendo em santidade, eu cuido de você. E se você estiver afundado em pecado, eu cuido de você. Se você está casado, eu cuido de você. Se você está divorciado, eu cuido de você. Deus escolheu amar você e não existe barreiras mais para a graça. É isso que a cruz significa. É isso que te faz forte. Como eu falei para vocês, quando eu me encontro com essa realidade, deixa eu chamar a banda para voltar. Quando eu me encontro com essa realidade, tudo cai. Aí eu não sou pastor, eu não sou marido, eu não sou pai, eu só sou filho. Estou diante de Deus. Eu quero dizer para você hoje que isso me cura tantas vezes. Eu percebo que eu preciso voltar para o básico. Que a chave está na graça. A chave é o Evangelho. Só isso. É isso que me torna forte. É isso que me aproxima de Deus. Você consegue entender? Não pode ser um segredo.
Se fosse um segredo, seria reduzido a algumas poucas pessoas que conheceriam esse segredo ou esse mistério. Não pode ser uma coisa muito elevada, até cognitivamente, porque talvez isso não seria acessível a algumas pessoas. Tem que ser algo simples. E a graça é simples. É a mensagem, é a mesma mensagem para aquela pessoa que está naquela cadeira na minha direita até a esquerda, da primeira até a última. É a graça. Todos nós fomos amados sem medida por Deus. Todos nós, é isso que significa ser igreja, isso significa adorar a Deus, é ter um encontro com a graça renovadora, é ter um encontro com a cruz, é ter um encontro com o amor de Deus. Isso não está restrito aos cultos. Você pode ter esse momento na sua casa, você pode viver diariamente na presença de Deus. Mas eu quero declarar uma palavra sobre você nessa noite, e eu quero pedir que você guarde ela no teu coração, feche seus olhos. Deus trouxe você aqui porque Deus quer deixar claro que se fosse para você viver uma vida seca, árida, Jesus não tinha morrido. Se fosse para você viver assim, a cruz não existiria, Deus simplesmente deixaria você viver. Mas Jesus veio, e porque Jesus veio, nós podemos ter certeza que Deus não quer que você viva assim. Deus não quer você distante. Deus não quer você magoado. Deus não quer ver você triste. Deus não quer ver as suas forças sendo exauridas. Deus quer você forte. E o segredo para você, o alimento, está na cruz. O nome dele é Jesus. Nada do que eu poderia falar aqui, nada se iguala à beleza do nome de Jesus. Nada que eu pudesse fazer, ou essa banda, ou essa igreja, poderia se igualar ao poder daquilo que aconteceu na cruz do Calvário por você. A mensagem é essa. E os fortes são aqueles que sabem viver na simplicidade, se encontrando com o amor de Deus e desfalecendo de amor. Quantas vezes a gente ouve a mensagem da graça do Evangelho e a gente diz: ok, próximo capítulo, isso eu já conheço. Nós precisamos de um novo encontro com a cruz, um novo encontro com Jesus, com a grandeza do seu amor, que não desiste de você. Deus não desiste de você. Não interessa a sua sexualidade, não interessa em que momento da vida você está, se você é jovem ou velho, se você acha que você já passou do ponto, não, minha vida não tem mais jeito. Deus te trouxe aqui para dizer que Ele ama você. Se você está aqui, Ele ainda tem desejo de transformar a sua história. Se você está aqui nesse lugar, ouça a voz do Espírito Santo dizendo para você: eu amo você. Não interessa o seu pecado, não interessa a sua história, não interessa o que disseram sobre você, não interessa, eu escolho te amar, eu escolho te atrair, eu escolho te colocar perto de mim. Nós começamos falando sobre Arquimedes, e ele disse: me dê uma alavanca grande o bastante e eu poderei mover o mundo. 200 anos depois que Arquimedes disse isso, essa alavanca foi encontrada. É o madeiro. A cruz é a alavanca que moveu o mundo, que transformou a história, que virou a história de cabeça para baixo. A cruz é a alavanca que mudou a história. Nada foi o mesmo depois de Jesus. E do mesmo jeito, a sua vida não será a mesma depois de você se encontrar com a graça. Não interessa nem se você já é convertido, se você já é batizado. Deus te chama para você se encontrar com Ele naquele lugar de amor e de misericórdia. É isso que te faz forte. Essa era a alavanca. E qual era o ponto fixo? Onde essa alavanca foi fixada? O nome é Calvário. Foi ali que a cruz foi fincada. No Calvário, no Gólgota. Calvário significa caveira. Caveira porque aquela montanha tinha um formato para algumas pessoas que se assemelhava a uma caveira. Mas era também porque, não sei se você sabe disso,
O Calvário era um aterro sanitário, era um lixão. Muitas pessoas, quando eram crucificadas, elas não tinham seu corpo reclamado por ninguém, porque eram indigentes, eram párias. A sociedade não queria mais. O próprio Jesus não tinha onde ser sepultado, recebeu um túmulo emprestado. E outras pessoas que não tinham esse privilégio, não tiveram esse privilégio, tinham simplesmente o seu corpo arrancado da cruz depois de mortos e jogados numa vala. Você consegue imaginar o que era o Calvário? Você já foi num lixão? Aquele cheiro de coisas apodrecendo, moscas voando, corpos que foram meio devorados pelas aves e foram deixados lá. Você consegue saber, você consegue perceber aonde Jesus morreu? Naquele lugar, a cruz foi fincada no solo. E naquele lugar, um homem ao lado de Jesus, estava sendo morto, disse assim: Jesus, não se esquece de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Ele não conhecia provavelmente a Jesus antes de estar ali, ele não tinha uma grande teologia, ele não sabia fazer orações bonitas e eloquentes como as pessoas na igreja. Ele só tinha uma oração simples: Jesus, não esquece de mim, não esquece de mim, não esquece de mim, Senhor, eu estou morrendo aqui, não esquece de mim. Talvez essa seja a sua oração hoje, talvez a única oração que você consegue fazer: Jesus, não esquece de mim. Não esquece, eu sei que eu não sou digno, mas não esquece. Eu sei que eu peco demais, eu me afasto dos teus caminhos, mas não se esquece de mim. E naquele lugar Jesus disse: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Eu acredito que Jesus não estava falando só do pós-morte. Aquele lugar era o paraíso, que Jesus estava ali oferecendo graça e misericórdia para aquele homem. Aquele lugar mais baixo, um aterro sanitário, virou paraíso, porque alguém se encontrou com Jesus ali. E do mesmo jeito, não importa se você está no ponto mais baixo da sua história, a cruz toca o chão da tua vida hoje. E Jesus diz para você: hoje mesmo você pode estar comigo no paraíso. Hoje você pode ter sua vida transformada. Hoje você pode ser fortalecido. Você pode sair daqui dizendo: eu encontrei o sentido da minha vida. Não é nada que eu estava correndo atrás antes, não é nada que eu posso fazer. Eu recebi a boa notícia. Tudo já foi feito na cruz do Calvário. Eu só preciso receber esse amor de Deus, e Ele vai se encarregar de me transformar. Essa é a mensagem do Evangelho. Feche seus olhos. Faz de novo, faz de Jesus, nós queremos o teu povo, nós queremos retornar ama-te, para a mensagem do Evangelho. Queremos nos fortalecer da graça. Queremos que esse pão chamado Jesus entre dentro de nós e comece a trazer energia, trazer vida, trazer gozo, alegria novamente. Aquele que está cansado, que se alimente de Jesus. Aquele que está enfermo, se alimente de Jesus. Aquele que está triste, cabisbaixo, deprimido, que se alimente de Jesus. Senhor, nós estamos aqui e nós queremos voltar para a mensagem do Teu Evangelho. Queremos nos alimentar da Tua graça. Queremos alimentar do pão que está na mesa da cruz. Te agradecemos por essa noite, ó Pai. Mas eu sei que o Senhor quer transformar vidas aqui. O Senhor trouxe pessoas aqui para que elas tivessem esse encontro renovador contigo. Espírito Santo, faz de novo o que nós queremos, Senhor. É que o Senhor mude a nossa história, que o Senhor nos renove, que o Senhor nos fortaleça, que o Teu Espírito Santo possa nos encher mais uma vez, não
com ritos, não com rituais, não com coreografias, mas que nos encha dessa graça, da misericórdia que foi comunicada na cruz, dos céus à terra, a tua graça que foi derramada sobre os homens, dizendo que não existe situação que o Senhor não possa mudar, não existe pessoa que o Senhor não ame, que o Senhor não possa transformar, não existe situação que está longe do teu amor. O Senhor nos ama, o Senhor nos ama. Nós temos um Pai, nós temos um Pai, nós temos um Pai, nós temos um Pai que tem paixão por mudar a nossa história. Nós temos um Senhor e nós podemos caminhar em novidade de vida. Nós podemos caminhar, nós podemos ser fortes no Senhor. É a tua graça que nos faz fortes, é a mensagem do Evangelho. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Talvez você tenha entrado aqui nessa noite e tudo isso parece novidade para você. Quero ser bem claro. Quero ser bem claro. Existe um rio de amor sobre esse lugar. E o Espírito Santo veio para curar. O Espírito de Deus está aqui para te dizer que Ele não se esqueceu de você. Que Ele tem paixão por mudar a sua história. Você pode levantar qualquer objeção, e eu vou dizer a mesma coisa. Não importa. Deus já te viu. Deus já viu você. Deus escolheu te amar. Ele escolheu você. Não foi você que escolheu a Deus. Deus escolheu você para te dar salvação, para te dar perdão, para te dar amor, para te dar aceitação. Deus escolheu você. A única coisa que você pode fazer é dizer: Senhor, eu recebo o teu amor, eu recebo o teu perdão, eu quero uma nova vida, eu quero uma vida diferente, eu quero ser transformado, eu não aguento mais viver fraco, não aguento mais me arrastar pelos cantos, não aguento mais, eu quero alegria, e a alegria está aqui, meu irmão, está aqui, na mesa da cruz. Esse pão é Jesus. Continue de olhos fechados. Eu quero pedir que você feche seus olhos, que você interceda agora. O Espírito Santo vai salvar pessoas aqui nessa noite. Se você nunca ouviu o Evangelho assim, e se de alguma forma isso que foi falado aqui tocou profundamente seu coração, e você disse: eu preciso disso, eu quero te convidar a levantar a sua mão mais alto que você puder, para nós orarmos juntos. Eu quero orar com você. Deus abençoe você. Deus te viu, Deus viu você, Deus viu você lá atrás. Deus abençoe você. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão mais alto que você puder, diga: Senhor Jesus, eu quero teu amor. Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe você, meu irmão. Existe vida aqui nesse lugar. Deus te abençoe. Pode abaixar sua mão. Deus abençoe. Mais alguém deseja aceitar a Jesus, se entregar a Ele, se lançar nesse amor? Eu quero orar por você. Deixa eu te dizer uma coisa: a força não está em nada, a alegria não está em nada, a alegria está em Jesus, e Jesus está aqui nesse lugar, e eu quero te chamar. Vem para Jesus, vamos orar aqui. Nesse momento você vai ter a sua vida transformada. Você que levantou a sua mão, vem aqui na frente. O pastor Leno, o pastor Gilson vão vir aqui. Nós queremos te abraçar e queremos orar com você. Pode chegar aqui rapidinho. Vem aqui, nós queremos orar com você. Uma salva de palmas, meus irmãos, a esses irmãos. Glória a Deus. Levante aí do seu lugar. Termine aquilo que Deus começou na sua história hoje. A Bíblia diz: aquele que me confessa diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Levante sua mão. Talvez você não levantou sua mão, mas você quer vir aqui à frente, entregar sua vida a Jesus, corre para cá. A vida está pulsando. Deus quer transformar sua história hoje. Amém, glória a Deus, pode vir. Vem, não custa nada, é de graça, é de graça, é de graça.
A vida está aqui de graça. Deus amou você, meu irmão. Deus amou você, minha irmã. Jamais se esqueça disso. Vamos chegar todos aqui? Bem juntinhos aqui na frente? Isso. Vamos chegar aqui mais pro lado? Glória a Deus. Glória a Deus. Quero pedir para a igreja ficar de pé, que esse é um momento de intercessão, esse é um momento de novo nascimento, onde o Espírito Santo opera um milagre. Um milagre. Um milagre. Não sei se vocês já viveram um milagre, se vocês já experimentaram um milagre alguma vez, mas hoje vocês vão experimentar. Hoje é dia de milagre. Você que veio aqui à frente, repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu entendi que o Senhor me amou, e eu quero confessar a minha necessidade do Senhor. Toca-me, lava-me com teu sangue, perdoa-me dos meus pecados, nova vida, me batiza com teu Espírito Santo e me dá uma nova história. Eu faço esta oração no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode pedir ao Senhor Jesus? O Senhor Jesus ouviu sua oração. 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 A sua vida começou agora, do zero. Você foi lavado no sangue de Jesus. A partir de agora, você não vive mais a vida que você vivia antes. Você é filho, você é filha. Você tem um pai. E a partir de agora você não vai ser a mesma pessoa. Amém? Levante a mão, igreja, em direção a eles. Nós vamos e vamos orar. Logo depois que a gente terminar essa oração, vocês vão se assentar aqui nessas primeiras cadeiras. E algumas pessoas vão orar por vocês, vão ter um tempo com vocês. Eu quero pedir que vocês se assentem nessas primeiras cadeiras depois dessa oração. Mas enquanto isso nós vamos orar. Senhor Jesus, nós como igreja queremos, na autoridade que o Senhor já nos confiou pela sua palavra, ligarmos na terra aquilo que já tem sido ligado no céu. Que essas pessoas que estão aqui passaram da morte para a vida e não verão mais a corrupção, não terão em si a punição dos seus erros, não terão em si a punição dos seus pecados, mas sobre a cruz do Calvário e recebem hoje a salvação eterna, não só para essa vida, mas também para a vida que vem. Oramos a Deus, ligamos isso, reconhecemos o teu agir, reconhecemos o teu mover na vida deles e oramos que o Senhor termine a obra que o Senhor está começando hoje. Oramos e agradecemos ao Senhor no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, 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 aleluia. Vocês podem se assentar aqui nessas cadeiras. Uau. Senta não, meu irmão, que a gente vai cantar, vai adorar. Você está forte, sim ou não? Rejeita as falsas promessas. Alimente-se da graça. Alimente-se desse pão. Não é só para uma noite. Não é, puxa vida, eu lembro quando eu aceitei Jesus. Puxa, que dia legal. Não. Você pode se alimentar constantemente da graça. Se alimentar da cruz. É lindo. Quero te agradecer por essa noite. Por ter aberto o teu coração para o mover de Deus. Eu tenho certeza que você ouviu o Espírito Santo falar. E a partir de agora, que essa palavra gere frutos no seu coração. Enquanto nós orávamos, eu vi uma senhora, e ela estava sentada, sentindo muitas dores nos joelhos e nas pernas. Vou liberar uma palavra de cura sobre você, minha irmã. Que você seja curada em nome de Jesus. Você seja curada, que o Espírito Santo venha sobre você e toque o seu físico. O Espírito Santo quer nos levar daqui, não para a gente viver a nossa vida, a semana, do mesmo jeito que a gente viveria em outros momentos, antes de ouvir essa palavra. Não, vamos sair daqui fortalecidos, para nos alimentar ainda mais da graça. Amém? Glória a Deus.
Você pode dar um sorriso para essa pessoa que está aí do seu lado? O melhor que você puder. O sorriso de alguém que está forte. O sorriso de alguém que está bem. Olha lá a Clara sorrindo. Filha. Que Deus abençoe você. Te dê uma semana abençoada de vitória em nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar ou não? Então vamos lá. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por tudo que Ele fez hoje à noite? E tem mais, é só o começo, hein, meu irmão? É só o começo, minha irmã. Vem, Deus abençoe. vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem, levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Senhor Jesus, viemos te encontrar pra juntos adorar com devoção. Tu mereces o louvor que ouve-se hoje aqui. Tu és o único. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem, levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Senhor Jesus, viemos ofertar a gratidão que flui de nossas almas, e nós alçamos nossa voz com um brado de louvor que explode em nossos corações. Vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem, levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti.